Olá amigos, sejam bem-vindos aqui ao canal A Resposta Está na Estrela, chamo-me José Manuel. Neste vídeo vou falar um pouco mais sobre o que é a psicografia. Já temos um outro vídeo logo no início deste nosso trabalho a nível do canal do YouTube, mas desta vez iremos talvez falar um bocadinho de uma forma mais profunda sobre o tema. Segundo o que a doutrina nos diz, realmente a psicografia é a capacidade de escrever mensagens que vêm do plano espiritual. Geralmente quem a escreve são os médiuns. E em vez da pessoa escrever com base no seu próprio pensamento, ela serve como um instrumento, ou seja, para que um espírito se comunique através da escrita. E existem realmente vários tipos de psicografias. No entanto, como é que isto funciona? O médium está disponível para receber essa comunicação. Normalmente sentimos vários sinais, muitas vezes é um formigueiro no braço, no meu caso às vezes é como se fosse um pneumático, como se eu tivesse um pneu, assim uma coisa, uma compressão de ar a nível do ombro. Há colegas também que sentem os dedos a fervilhar, a mexer, pronto, e neste caso aqui, quando nós nos disponibilizamos a escrever, a trazer, neste caso aqui, uma carta psicografada, normalmente existe um horário específico e a essa hora é uma questão de nos colocarmos à disposição, porque as palavras começam a chegar à nossa cabeça. Na psicografia existem dois tipos, como eu tinha dito. O primeiro tipo chama-se então psicografia mecânica. O que é que isto quer dizer? O médium escreve sem ter consciência do conteúdo da comunicação que recebe. A mão simplesmente move-se sozinha, como na prática ela tivesse a ser conduzida por outra força. Depois o médium lê aquilo que escreveu sem se lembrar. Ou seja, neste caso aqui, psicografia mecânica, simplesmente o médium serve como uma mão auxiliar ao espírito. Não se lembra do que é que trouxe, não se lembra do que é que escreveu. Existe um outro tipo de psicografia, que é chamada psicografia intuitiva. Ou seja, neste caso aqui, o médium recebe as comunicações, também interpreta, ou seja, ele tem algum conhecimento das palavras que está a receber e algumas vezes também usa as suas próprias palavras, ou seja, não é uma copiar, colar, é simplesmente recebe uma frase, recebe uma ideia, muitas das vezes as palavras, escreve-as, são as palavras que está a receber, que está a ouvir, mas às vezes também recebe uma ideia e transforma essa ideia com as suas próprias palavras. Agora, como é que funciona na prática a psicografia? Na prática, um médium, como eu tinha já dito, coloca-se à disposição de um espírito comunicante, tem que haver uma sintonia entre ambos, essa sintonia é criada e a partir do momento que existe essa sintonia, que ela é criada, o médium é colocado ou fica numa situação de transe. Essa situação, um transe ligeiro, mas faz com que ele esteja disponível então para receber essa comunicação. O médium começa então a receber essas ideias, seja de um tipo de psicografia ou outra. O médium começa a receber essas ideias, pode ouvir frases. Às vezes, no meu caso, eu chego a ouvir uma voz que está a ditar, mas às vezes não ouço voz, simplesmente as palavras aparecem como se elas estivessem a ser projetadas no meu cérebro, elas são recebidas e a partir daí nós começamos a escrever. Escrevemos numa folha, há alturas em que temos que realmente acrescentar mais alguma palavra porque as palavras que nos são comunicadas, as frases às vezes são curtas, e há aqui uma situação curiosa. Às vezes perguntam se há possibilidade, ao receber uma psicografia, de pedir para que sejam incluídas palavras próprias que identifiquem quem é que está a comunicar. Nós, médiuns, não temos esse poder. Ou seja, se o espírito quer, escreve. Se o espírito não quer, não transmite. Mas reparem uma coisa, muitas vezes aquilo que estava ligado a nós enquanto encarnados, no mundo espiritual não faz muito sentido. Há irmãos, há espíritos que estão desencarnados cujo nome não interessa. Mas às vezes, por exemplo, eles podem não utilizar o nome de alguém. Vamos supor, por exemplo, que eu estou a receber uma carta de um senhor que está a mandar uma carta para a esposa que ficou ainda encarnada e ele pode, por exemplo, não querer tratá-la pelo nome, mas usa, por exemplo, alguma palavra
que só ela saiba, ou que seja algo que está ligado aos dois. Eu lembro de uma situação curiosa em que eu recebi uma carta de um marido desencarnado que me estava então a enviar essa carta para eu entregar à esposa que ainda estava encarnada. E é engraçado que a determinada altura ele usou uma palavra e eu não sabia que palavra era aquela, eu escrevi. Quando depois eu fui enviar a carta, eu enviei a carta para a senhora, pus no correio, a senhora recebeu, leu, ligou-me, telefonou-me e disse uma coisa curiosa. Perguntou-me se eu sabia o que é que queria dizer aquela palavra. E eu disse que não sabia. E ela disse simplesmente, essa palavra queria dizer bonequinha. E o meu marido tratava-me por bonequinha. Estas cartas normalmente designam-se normalmente como cartas consoladoras, ou seja, são cartas que fazem muito sentido quando alguém ficou a sofrer. Há muitas pessoas que pedem uma carta de alguém que partiu que era importante. Agora também me costumam pedir, às vezes gostavam de ter uma carta, mas depois nunca mais chega a carta, ou não chega mesmo. Isso quer dizer o seguinte, pode haver uma situação em que o ente querido que está desencarnado não pode escrever, mas também às vezes a pessoa que quer receber a carta pode não estar preparada para receber emocionalmente. Tudo depende de muitos fatores. Agora, é importante o seguinte, se alguém receber uma carta, e eu tenho trazido bastantes cartas, se alguém receber uma carta, agarra naquela carta, interpreta aquela carta e acredite que, acima de tudo, alguém a mandou. Obrigado, amigos, por mais assistirem a este vídeo, por nos apoiarem. Obrigado pelas sugestões que nos dão, pelas perguntas também que tentamos sempre esclarecer de alguma forma. Acima de tudo, se tiverem problemas, se tiverem alguma necessidade, podem contar connosco. Nós estamos todos aqui também num caminho de aprendizado. Pedimos também, peço sempre que não tenham medo destes assuntos da espiritualidade, porque a espiritualidade é algo bom na nossa vida, é algo que grande parte das pessoas não presta atenção, não dá o verdadeiro valor. De qualquer maneira, nós estamos sempre a tempo de pensar um pouco, de estudar e de se perguntar, será que realmente existe a vida depois da vida? Muito obrigado, amigos, até a próxima.